Fala pessoal, bem-vindo ao meu primeiro podcast. Ainda não tem nome, mas o importante é que a gente começou essa iniciativa. Nesse podcast, a intenção do projeto é trazer pessoas com destaque nas suas áreas, seja ela qual for, empreendedorismo, negócios, imóveis, esporte, tudo que causa impacto positivo nas pessoas e na sociedade em geral. Hoje estou aqui com o Sérgio Monteiro, que esteve no World Creativity Day, deu uma palestra lá com um tema bastante interessante. Eu, infelizmente, não pude assistir a palestra dele, mas felizmente ele aceitou meu convite para estar aqui no podcast. Vou pegar minha colinha aqui para falar o currículo dele, porque é bastante extenso. Então, Sérgio é administrador com pós-graduação em gestão de negócios empresariais, consultor empresarial desde 1998, corretor de imóveis e professor da matéria de empreendedorismo para o ensino médio. Sérgio, bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui. Obrigado, Everton. Prazer, eu gosto bastante de conversar, de trocar ideia, trocar informação e te agradeço pelo convite aí. Estamos à disposição para a gente trocar muitas ideias aí sobre o tema empreendedorismo, né? Que é tão relevante no Brasil e no mundo, né? No mundo de hoje aí, com mudanças tão drásticas acontecendo e de uma forma muito rápida. Uhum. Empreendedorismo, assim, é um dos temas que eu, apesar do meu background de ser atleta, eu sempre tive bastante interesse. Então, nada melhor do que trazer pessoas que entendem do assunto, né, para poder aprender melhor, né? Sim, sem dúvida. Então, o atleta é um grande empreendedor, né? Eu comento muito, né? Falo muito sobre esse tema aí, principalmente para os alunos, né? Que é, eu tenho, inclusive, muitos alunos que jogam futebol, outros jogam vôlei, outros esportes, e sempre comento com eles que eles devem planejar as suas carreiras, né? Se é aquilo que realmente gostam, já eh, pensando nas possibilidades de evolução, saindo dos patamares iniciais, né? Da sua atividade, da sua modalidade, pensando como oferecer os seus diferenciais como atleta para aqueles que podem ajudá-los a crescer na carreira, né? Então, você é um atleta de futebol, já começa a desenvolver eh, né, uma espécie de currículo, né? É o currículo, né? Com aquilo que você tem de potencial, né? Aquilo que que te faz destacar em relação aos outros jogadores, às outras posições e assim por diante, né? Uhum. Então, 100%, não tenho nenhuma dúvida em dizer isso, 100% de uma vida profissional, em qualquer área, precisa ter um planejamento. E mais do que nunca, as pessoas precisam ser empreendedoras e aplicar as ferramentas do empreendedorismo, né? Para que elas possam ter sucesso nos seus propósitos. E por falar assim, em planejamento da carreira, como é que você começou nessa área, assim? Você é consultor desde 98, né? Bastante É, tempo na área. bastante tempo. Como que surgiu a ideia de ser consultor nessa área, assim? Então, eu morava em Araranguá, né? Em 98, morei muitos anos lá. Tava comentando contigo que eu vim de São Paulo, né? Então, passei 2 anos aqui, voltei um ano para São Paulo e depois, quando eu voltei definitivamente para Santa Catarina, fui morar em Araranguá e depois de algum tempo, fui bancário, trabalhei na prefeitura de Araranguá, tal, né? Tive algumas jornadas profissionais ali. Fui bancário em Criciúma, muitos Uhum. anos, né? No Banespa, inclusive, Banco do Estado de São Paulo. Banespa, Você cara. deve conhecer, né? O Banespa, extinto Banespa. E em determinado momento me convidaram para implantar um programa chamado Empreender, Projeto Empreender. Isso no Banespa mesmo. Não, aí já na Associação Comercial e Industrial de Araranguá. Ah, sim, sim. E aí já como consultor, é um projeto que começou aqui, nasceu aqui na região, Brusque, Joinville e Blumenau. É um projeto que eles fizeram uma parceria com uma Câmara de Artes e Ofícios de Munique, na Alemanha, Uhum. e implementaram, criaram esse
esse projeto para ajudar micro e pequenas empresas. E eu tinha contatos, aquilo que a gente estava falando do network, e me convidaram para ser um dos 10 primeiros consultores desse projeto, em 98, e lá a gente começou, né, foi um dos 10 primeiros, começou a criar os núcleos setoriais, que nós chamamos. Uhum. Então, esses núcleos setoriais hoje estão em outras categorias de entidades empresariais. Eles reúnem empresas ou empresários de empresas relativamente pequenas e médias, e aí começam a desenvolver ações para que elas possam ter mais capacidade de competição no mercado, Uhum. né? Então, foi muito legal porque eu me achei na vida profissionalmente, Uhum. e depois dali eu fiz algumas mudanças, né? Estive 1 ano nos Estados Unidos. Quando eu voltei também para o associativismo e cooperativismo, aí na Associação Comercial de Ibirama, e depois em Rio do Sul. E ali o Sebrae me convidou, né? Alguns representantes do Sebrae e a secretária executiva da Associação Comercial de Rio do Sul me convidou para desenvolver alguns projetos. E ali nós, então, começamos a desenvolver um projeto bem interessante e criamos a primeira rede de empresas aqui nesse modelo de negócio que chama Rede Master Valley. Existe até hoje uma rede de supermercados. Uhum. E dali para frente foram vários cursos até para fora do estado também. Aí eu comecei a rodar muito aí, também prestando serviços para o Sebrae na área de associativismo e cooperativismo. Então, uma jornada bem longa aí, mais ou menos, uns 20 e poucos anos aí. Caramba. Quase, né? Já dá mais. Então, aí seu começo foi no intraempreendedorismo, né? É, exatamente. Então, ali é mais uma. Ali a gente trabalhava muito a questão de tirar um pouco entre aspas, né? Não, o objetivo não é, diminuir nem nada, mas das poucas ferramentas que os empresários utilizavam na gestão dos seus negócios. Então, hoje nós temos condições de ter muito mais inspiração, né? Existe uma certa balança, né, Everton, que a gente diz que nós precisamos ter muita inspiração e muita transpiração, Uhum. né? A maioria dos nossos empresários ainda tem muita transpiração. Então, você precisa usar as ferramentas de administração, as ferramentas tecnológicas para equilibrar essa balança e aí ter resultados melhores, mais duradouros, sofrer menos com crises, né? Nós somos o país das crises, então Uhum. sofrer menos com as crises que acontecem o tempo todo. Então, cada vez mais a gente precisa usar, né, a tecnologia, o conhecimento, as ferramentas e tal. E nessa época, esse projeto veio exatamente para isso, para começar a mostrar mais ferramentas de gestão, né, para pequenos e médios negócios. Então, isso a gente fazia em conjunto. Juntava grupos de, por exemplo, floriculturas. Uhum. Lá no sul do estado eu tinha um núcleo que era de produtores de mandioca. Entendeu? Uhum. Bem legal, experiências bem, assim, do nada, coisas bem interessantes que começaram a jogar os empresários mais num outro patamar, né? Ampliando a visão deles de mercado, de relação com o mercado, né? Então Uhum. foi realmente bem interessante. Você falou de transpiração versus a inspiração. Às vezes as pessoas ficam muito presas naquilo que elas começaram e foi dando certo ao longo do tempo e acabam tendo uma resistência para alguma coisa nova, né? Tá mudando. Você encontra muita resistência, assim, no pessoal que, quando você vai implantar ferramentas novas, assim? Não, até natural, né? Muda muito, né? De pessoa para pessoa, evidentemente, mas geralmente as pessoas têm um pouquinho mais de resistência, mas hoje a gente percebe né, uma cabeça um pouco diferente. Os empresários percebem que precisam se adequar rapidamente às mudanças tecnológicas, né? Então, não importa se você tem uma empresa tradicional de roupa, venda de roupas ou de calçados,
ou um pet shop, etc. Todo mundo tem que estar conectado, né? Uhum. É impossível você não estar divulgando os teus produtos aí nas redes sociais, nas plataformas, né? Tudo. E, inclusive, atendendo, né? As pessoas ali hoje, rapidamente você consegue implantar uma inteligência artificial ali que vai fazer o primeiro atendimento da tua loja ali, vai te gerar informação, vai te gerar dados, e aí você tem que ter habilidade e conhecimento para extrair o máximo dessas informações, né? Então, as pessoas já estão bem conscientes, né? Tá bem, né? Um senso comum assim da necessidade de você estar sempre atualizado. Uhum. Então, a resistência está caindo um pouco, né? E essa região nossa aqui é maravilhosa, né? Então as pessoas estão sempre buscando inovação, né? Estão sempre. Aqui a gente tem bastante o equilíbrio entre transpiração e inspiração. Temos Uhum. bastante ainda. Mas ainda tem bastante coisa para melhorar. Falar na nossa região, né? Nossa, porque eu agora sou catarinense também. A gente participou do mesmo evento, do World Creativity Day, demos palestra lá, Isso. e acabou que, assim, acaba que um não vê a palestra do outro, porque às vezes tem um compromisso, né? E eu acabei não vendo a sua. Né? A sua foi, o tema foi empreendedorismo. Cadê? Ah, Empreendedorismo, a nova fronteira do trabalho. isso. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre como foi, sobre o que você tratou nessa palestra. Então, a palestra está muito focada numa nova mentalidade, né? Muito baseada na transformação que a pandemia, principalmente, desencadeou, Uhum. né? A tecnologia já vinha fazendo isso, mas aquele período da pandemia aí desencadeou, acelerou, digamos assim, uma transformação muito grande. Muita gente foi trabalhar em casa, né? O famoso home office, né? Uhum. Isso tem oscilado, né? Algumas empresas têm extinguido isso né? nos seus ambientes, outras têm ampliado até o Uhum. home office, né? E o empreendedorismo é uma vertente que está já no sangue do brasileiro, Uhum. né? Mais do que na grande maioria dos países, né? Nós temos números que colocam a gente entre primeiro, segundo, terceiro, Caramba. povo que mais empreende no planeta, né? Muitos por necessidade, claro, nós sabemos, né? E muitos porque tem essa veia mesmo de inovação, de empreendedor, de querer ser livre, certo? E o conjunto de ferramentas tecnológicas que nós temos hoje ajudam muito isso. Uhum. Então, de qualquer lugar você pode, né? Estava passando para os alunos ali um vídeo de uma rádio, de uma TV, que mostra ali alguns cases, né? E um deles é de um cara que tem empresa dele de corretagem de valores, ações, papéis, né? Uhum. né? E o cara faz tudo de casa e atende gente do mundo inteiro, Nossa. né? Claro, ele tem outros associados, outros sócios, tal. Então, Uhum. cada um atende um grupo de clientes, tal. Então, facilmente você consegue desenvolver um negócio, um aplicativo, uma plataforma que vai te dar, entre aspas, essa liberdade. Por outro lado, existem profissionais que são funcionários de empresas, né? Vamos dizer assim, no caso brasileiro, CLTs, Uhum. né? Mas que comparecem nas empresas uma, duas, três vezes por semana, né? Às vezes nem aparecem lá durante um mês, 2 meses. Às vezes é chamado para fazer uma reunião presencial depois de meses na empresa, tá? Pessoal, quem é você? Quem é você, exato? Quem apareceu? Opa, apareceu o cidadã aqui. Mas, então, o empreendedorismo e o intraempreendedorismo são realidades que a gente vive nos dias de hoje porque as pessoas elas começam a prestar o serviço para a empresa, mas elas têm que vender muito, né, as suas habilidades, as suas skills, né, aquilo que ela realmente pode oferecer, Uhum. né?
E nem sempre a empresa vai precisar te ter lá presencialmente, né? Tem muita empresa que tem, né, o modelo, digamos assim, vamos chamar de híbrido ali, um grupo de funcionários que vai lá todos os dias, das 8 às 18, digamos assim, Uhum. e outros que trabalham em casa, ou trabalham viajando, trabalham, né? Tem os nômades digitais aí, já ouviu falar nos nômades digitais? Sim. Provavelmente você que já viajou muito aí, sabe muito bem o que é isso, né? Aham. Então, muita gente que rentabiliza as suas viagens, os seus posts, etc., são empreendedores. Uhum. Quantas e quantas pessoas, né, Everton, que vivem da monetização do YouTube, das redes sociais e viajam pelo mundo fazendo, né, apresentação das suas expertises, das suas áreas, né, do nicho, né, da sua vertente ali. Então, o empreendedorismo não significa que agora as empresas simplesmente não vão ter funcionários. Uhum. Não, mas significa que eu tenho que estar preparado para oferecer o meu melhor, ou a minha expertise, o meu conhecimento, para as empresas que querem me contratar. Não importa se ela está em Xangai, ou em Munique, ou em Lisboa, ou aqui em São Paulo, ou em Itajaí, né? Eu posso oferecer esse trabalho a qualquer momento, mediante um acordo que eu vou ter entre as partes ali, né? Eu e aquela empresa, eu e aquele contratante, e assim por diante, né? Uhum. Então, é, não é a quebra de algo, digamos que é um pouco, digamos que sim, é um pouco disruptivo, né? Mas o importante é que o empreendedor consiga entregar aquilo que ele está oferecendo. Fechou o contratinho, vai precisar entregar aquele trabalho, aquele projeto, a produtividade necessária, tal, presencialmente ou de forma remota, Uhum. né? Então, basicamente é isso aí. Empreendedorismo é algo que vai cada vez mais ser um status, né? Um status bem comum na sociedade. Eu acredito nisso. É Uhum. o que me parece. E aí o empreendedor, ele tem que desenvolver a habilidade naquilo que ele vai fazer, por exemplo, um gestor de tráfego, um copywriter, Exato. a habilidade específica da atividade que ele vai fazer. Mas fora isso, tem uma habilidade geral que meio que une todos os empreendedores? Esse é o ponto. Exatamente. Você já pegou. Ele tem que ser administrador do negócio dele. Ele tem que ser uma pessoa organizada, né? Ele precisa fazer a gestão financeira, ele precisa fazer a gestão do CNPJ, eventualmente, se ele tiver um CNPJ, Uhum. né? Começando pelo MEI, né? Você pode começar pelo MEI ali Uhum. e depois ir evoluindo, mas é exatamente isso. Então, ele, além de ser um prestador de serviço, um colaborador, ele vai fazer a gestão da própria carreira, mas também a gestão do próprio negócio, porque ele tem que ter uma imagem. Se ele cria um negócio próprio, provavelmente ele já vai criar uma marca, uma identidade visual, Uhum. vai ter que ter canais de comunicação, vai ter um público-alvo, né? Vai ter que ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, ele vai ter que criar um plano de negócio, certo? Uhum. Então, não importa se ele é funcionário da empresa ou não, ou se ele é um contratado, ele tem que fazer a gestão desse processo todo. Por quê? Já que ele escolheu ter liberdade, né, total, então ele vai precisar fazer a gestão, né, desse conjunto de encaixes aí, né? Esse conjunto dessas ferramentas todas para que ele não meta os pés pelas mãos, Uhum. né? A gente brinca muito, né? Sempre uma das primeiras coisas, né? Que o empresário que está começando separe as contas. Uma delas é a empresarial e a outra é a pessoal. Nunca vá fazer as compras do supermercado com o cartão de crédito da empresa, Uhum. né? Sempre separa aí. E esse é um dos principais pontos. O empreendedor é o cara que, a partir de agora, vai ter que cobrar escanteio, cabecear, defender e assim por diante, Uhum. né? E aí o que que vem antes, o ovo ou a galinha? O que que vem? O plano de negócios ou a iniciativa de começar com o que tem? Plano de negócio, sem dúvida.
Plano de negócio é fundamental, né? Porque você vai eh, colocar todas as informações ali naquele bloco, naquele conjunto, né? E ali você vai poder fazer análises de cenários, né? Se eu for por um caminho, quais as chances de eu dar certo? Se eu for por esse caminho, quantos eu vou encarar? Quantos concorrentes? Quantos entrantes? Eu tô sozinho? Opa, aí sim, né? Todo mundo quer. Mas então, o plano de negócios é fundamental para você descrever, né, todos os detalhes do teu propósito, né? Desde aquilo que você vai oferecer, a lista exata do que você vai oferecer, né? Uhum. Passando pelo público-alvo, os canais de comunicação, né? A localização ou não, né? Eu posso abrir um negócio, atender gente no mundo inteiro, não ter uma sala, não ter um escritório, pode Uhum. ser a minha casa, né? O pessoal que tem dropshipping aí, tem um monte de jovem aí, tá milionário aí, só vendendo com o estoque dos outros, né? Aham. Então, então isso é fundamental. Você vai detalhar todos os pontos ali do negócio, do teu propósito, e ali você vai conseguir avaliar cenários, né? Vou para cá, vou para lá, aqui tá complicado, eu preciso mudar um pouquinho o meu nicho de mercado, a Uhum. minha comunicação, né? Então, sem dúvida nenhuma, plano de negócios é fundamental, Uhum. né? Mesmo que você vá começar com um negócio bem simples, não tem problema nenhum. Você tem lá os dados para você seguir, o roteiro para você seguir, e com o tempo você vai adaptando. Com Uhum. o tempo você vai adaptando, né? Até chegar o momento de realmente ter um CNPJ. Legal. Se você não validar o negócio, né? Não passar por uma experiência de mercado, não, né? Nas startups a gente usa muito o MVP, né? Uhum. Eu uso esse termo. Validou o produto, o serviço no mercado, aí você começa a pensar em ter um CNPJ. Uhum. Porque os teus clientes também vão começar a pedir nota e assim por diante. Aí já entra com questões mais complexas, impostos e Mais assim, né? As burocrático. burocráticas, exatamente. É Uhum. isso aí mesmo. Aí você falou dos jovens, né? E uma das suas áreas de atuação é o ensino no ensino médio, né? Ensino médio, é. E você vê o pessoal que estuda com você aplicando isso e começando iniciativas de negócio assim? Tem alguns já, né, já se movimentando, né? O processo todo começou ali, eu era gerente de uma imobiliária Uhum. há poucos anos atrás, e nós fizemos uma parceria exatamente no período da pandemia para desenvolver vendas, né? Quem comprasse um apartamento, um imóvel conosco, ganharia mensalidades no colégio e tal, Aham. entendeu? A parceria entre a escola e a imobiliária. Sim. Comprar um apartamento na imobiliária, ganhava mensalidades, matrícula, Caramba, que legal. entendeu? E aí eu conversei com um dos proprietários da escola, chamei ele de lado e falei, ó, tem um projeto assim, assim, assado, tal. Não deram bola nos anos atrás, tal. Tô falando contigo porque eu sei que é uma demanda. Nós nunca tivemos isso na escola, né? Praticamente ninguém estudou, nós não tivemos educação É, financeira, nunca tivemos, né? só matemática pura. É, só matemática, exatamente. Diferente de alguns outros países que aplicam esse conhecimento, né? Fazem isso na prática ali, Uhum. vivenciam, né? E eu sempre tive esse sonho, né? Como se fosse um propósito de vida mesmo. E aí conversei com ele e em 2023 ele me chamou para implantar na escola. Aí primeiro começamos com os itinerários formativos no contraturno, né? No período da tarde. E aí, o ano passado eles me chamaram para implantar a matéria no colégio, né? Os Uhum. primeiros e segundos anos. E aí tá muito legal, é bem interessante. Alguns chegam de lado, outros conversam durante a aula. Então tem muitas iniciativas, né? Aos pouquinhos estamos instigando eles cada vez mais. Este ano a gente já vai implantar a Semana do Empreendedorismo, né? Caramba.
Os alunos do segundo ano vão fazer um projeto e vão apresentar os seus pitches para uma banca, né, de avaliadores e tal. Quero fazer parecido com o Shark Tank, Uhum. sabe? E já vai ter, então já é uma evolução, né? A escola já tá vendo que tá dando certo, tá legal, tá tendo iniciativa. Os pais gostam, né, bastante desse tema também, né? Então, tem várias iniciativas, várias. De vez em quando eles vêm e mandam direto no Zap. Não Caramba. é durante a aula, é no particular até. Tem muitos. E E é bem aí, legal, bem interessante mesmo. Tá sendo. o perfil para ser empreendedor, assim, você acredita que a molecada aí do segundo grau e o pessoal mais velho tem mais ou menos o mesmo perfil, as mesmas, não habilidades, mas o mesmo perfil pessoal, assim, ou não? Não. É um pouco diferente. A geração atual, em alguns casos, porque assim, todos eles já são digitais, já nasceram digitais, né? Nasceram nesse século e tal. Eles têm certas habilidades ali, né? No celular, no computador, né? Não são todos, evidentemente, tem uns que até nem gostam muito, mas praticamente todos gostam muito de redes sociais e tal, né? Até fiz uma pesquisa, tem lá o ranking, né? TikTok em primeiro, aí depois vem Instagram. Eu faço as pesquisas com eles exatamente para mostrar como funciona o tráfego pago também. Uhum. Então é diferente, né? Diferente assim a mentalidade, a visão de mundo, né? Mas uma coisa que eu deixo claro sempre para eles, diretaço, é cada um, eu até brinco com eles, né? Cada cabeção desses aí é um mundo totalmente diferente um do outro, né? A gente extrai muita coisa de cada um. E cada um vai seguir a sua jornada específica, né? Alguns vão ficar trabalhando em casa com um computador, uma cadeira, tal, vão desenvolver jogos, vão desenvolver habilidades técnicas, tal. Outros não, outros, né? A gente vê durante as aulas, outros não, os outros vão ser marqueteiros, Uhum. outros serão líderes, vão conduzir, né? Alguns eu falei para eles, né, e eles ouvem muito isso, vão trabalhar numa empresa, vão fazer uma carreira de 10, 15, 20, 30 anos, né? Então, há uma diferença muito grande, evidentemente, né, das gerações anteriores para a atual, é, muito baseada nas facilidades que nós temos nos dias de hoje, Uhum. né? Você pega uma IA aí, ela praticamente te passa tudo. Eu quero um tema lá, sabendo fazer o prompt, né? Ela já te entrega um plano de negócios pronto, quase, Aham. né? Então, mas assim, os desafios no mundo dos negócios, acho que mudaram um pouco, sabe? Uhum. Porque você ainda precisa batalhar. A transpiração e a inspiração mudaram, mas a transpiração tem a ver também com a tua capacidade de dedicação, né? A, eh, a né, na jornada, no roteiro para alcançar os objetivos. Uhum. De qualquer maneira, vai ter que suar bastante. Então, as grandes diferenças estão baseadas ali na forma, né, assim, no formato de como construir o seu negócio, né? Então, as gerações anteriores estavam muito mais baseadas no trabalho, né? Intenso na transpiração. Uhum. E hoje você vai provavelmente usar as ferramentas que vão te dar mais facilidades, né? Vão te dar praticamente ali pronto, sabendo utilizar, né, essas ferramentas, né? Uhum. Então, basicamente, eu acredito que seja isso aí, as diferenças, né? Hoje em dia, ferramentas mais fáceis, né? Conteúdo mais acessível, e antes você tinha que transpirar mais, né? Tinha que trabalhar mais intensamente para chegar nos seus objetivos, né? Uhum. Eu falo assim pro pessoal da minha área, né, que é área de lutas, artes marciais, o pessoal atleta jovem que tá se destacando nos eventos assim. Eu meio que encho o saco deles falando que o atleta, ele precisa mexer com redes sociais, o YouTube, pelo menos ter um canal no YouTube ou ter um Instagram ativo.
Você vê o Cristiano Ronaldo, quando ele abriu o canal dele, já Explodia. ganhou uma Ora, plaquinha lá, eu nem sei se foi de ouro, tem as plaquinhas acima, né? sim. Em questão de horas. Então, assim, é uma fonte de receita também, né? Sim. Você vê atletas do UFC também com canais grandes até. Você acha que isso faz sentido? É importante a pessoa ter um canal ou precisa ter um perfil específico? Então, eu acho que é o básico hoje em dia. Uhum. Precisa ter. Precisa ter porque é, é o formato de consumo de informação que nós temos nos dias de hoje. Uhum. Entende? Então, não tem como ficar fora. Até montei uma palestrinha para eles rapidinho ali, foquei no TikTok, Uhum. né? Os 10 maiores influenciadores em termos de seguidores no TikTok no mundo. Tá, beleza. Aí peguei os 10 do Brasil, isso 2 meses e meio, 3 meses atrás. Aí fui passar para outras turmas, agora recentemente já tinha mudado tudo, né? Caramba. Então, o cara que não está numa dessas plataformas, ele praticamente não tem muita penetração no mercado. Uhum. Então, se for pelas estratégias de comunicação tradicionais, você vai demorar muito para chegar onde você quer. E aqui é muito rápido, passa Uhum. na nossa frente o tempo todo. Nós ficamos 2, 3, 5, 6, 7, 8 horas vendo o celular, né? Uhum. Então, rapidamente, você atinge uma massa muito grande, né? E esses influenciadores que estão aí nas redes sociais, eles não trabalham só com um canal, não trabalham só com o TikTok. Não, geralmente eles estão em outras plataformas. Então, existe um complemento de canais que você vai utilizar para ampliar o teu, né, o range, assim, digamos assim, de potenciais consumidores do teu produto ou serviço, né? Então, alguns influenciadores usam sketches, usam inovação, usam cenas teatrais, inventam coisas, Uhum. criam situações, né, para repercutir, né? Então, dificilmente você vai ver um atleta que não tem, mesmo porque a vida do atleta, né, Everton, ela tem um auge, né? E é muito curto, É. né, cara? Sei lá, Cristiano Ronaldo, como você falou aí, tá nos 40, tá lá em cima, tá É. bem, né? Gasta, parece que US$ 1 milhão por ano só cuidando do corpo. Eu tava vendo, ele tem uma geladeira em casa, onde ele fica lá, acho que parece, sei lá, 1, 2 horas, não sei Ah, quantos sim, sim, sim. minutos. Impressionante assim, que vai abrindo e ele vai entrando. Então, o atleta precisa disso, porque ele vai seguir uma outra carreira no futuro, Uhum. certo? Então, quanto mais ele conseguir consolidar seguidores, mais tempo ele vai conseguir gerar resultado para ele e ele pode fazer essa transição de carreira também já com clientes fiéis, digamos assim, com Uhum. seguidores fiéis, que é bem provável que esses seguidores sigam na mesma faixa etária. Uhum. Então você faz uma transição de carreira, você é um comentarista, você é dono da academia, vou ter uma rede de academias, você é um viajante aí, vou visitar vários eventos, você é o comentarista, né? Você é o influenciador da área, Uhum. vai ter gente que vai te seguir por um período bastante longo, né? Então não tem jeito, né? Tem que estar online, É. né? Às vezes você pode fazer alguns eventos offline, mas vai aparecer também, não tem jeito, vai aparecer aqui, É. não tem saída, né? Alguém vai fazer um take, alguém vai fazer um corte, vai tirar uma foto, então
Não tem saída. Então, porque às vezes eu acho que o pessoal fica um pouco preso, achando que, eu sou atleta, então eu tenho que falar da minha modalidade. Mas eu vejo mais a internet como um lugar que você pode mostrar um pouquinho mais dos seus outros interesses também, né? Você vê o Renato Moicano, ele faz análise de luta no UFC, Uhum. mas ele fala bastante de Bitcoin, de libertarianismo. Certo? Você vê o Alex Pereira, ele mostra lá o dia a dia, os treinos dele. Tem um rapaz, o Dom Beretta, ele mora em Portugal, é do kickboxing. Uhum. E ele faz o conteúdo mais engraçado, assim, meio de comédia, assim, né? Então, você pode sair um pouco daquele negócio que você tá fazendo no dia a dia e Fechadinho. fazer uns negócios que você gosta. Eu mesmo aqui, o assunto que eu gosto é empreendedorismo, então a gente tá falando de empreendedorismo aqui, né? Não precisa ficar preso ao karatê, ao kickbox, falar só Na caixinha, né? isso. Então, eu acho que a internet é um veículo que a gente pode É, explorar essa parte, né? não, sem dúvida, sem dúvida. Mas é isso que você está falando é exatamente o que é a veia que, se você não tem, você tem que desenvolver. Também eu não tenho, eu não sou empreendedor, não tenho, não gosto, não concordo. Todo mundo pode aprender, todo mundo pode conseguir, né? Já outro dia até falei para eles, ó, palavra impossível e desistir, apenas risquem dos seus dicionários. Não existe isso. Não Hum. existe, só quem desiste ou quem acha que é impossível é porque alguém colocou lá, criou aquilo na tua mente. Não tem essa. E o atleta que tem essa iniciativa de mostrar, né, tá fazendo o trabalho dele de apresentação, de influencer, da modalidade dele, ele, como você mesmo agora descreveu aí, né? Ele tem um viés, ele tem uma vertente, ele tem um jeito dele. Pode mostrar um pouco de como é a família, se é o cara que gosta disso, né? Pode falar um pouco de gastronomia, Uhum. de viagens. Então, tudo isso pode ser abordado, na verdade, deve ser abordado. Porque, né, cada um de nós vai ter um interesse, né? Vai ter algo que você, além da sua modalidade esportiva, né? Desportiva, tem um interesse que te atrai mais. Tem algo que vai te chamar mais atenção e você vai naturalmente. E esse é o lance, você vai ficar mais à vontade falando daquela outra atividade, ou daquele interesse paralelo, além da tua modalidade esportiva, né? Uhum. Então isso é bem interessante. E é assim mesmo que acontece, né? É, nas aulas, inclusive, né? E não é só pro jovem, né? Porque nos projetos, né? Na consultoria, etc., a gente trabalha muito isso na cabeça do adulto também, Uhum. né? Usa um pouco de andrologia, né? Que é ensino para o adulto, né? Para tentar quebrar essa limitação, né? Do que fazer, não, eu só sei fazer isso, só sei fazer aquilo. Como eu posso adquirir, já estou velho. Não, não existe isso. A gente sempre está buscando aprender alguma coisa. É natural, é um processo que deve ser natural, né? Mas a gente sempre teve a informação limitante, digamos assim, Uhum. né? Então a ideia é sempre quebrar essa limitação para que a gente busque algo onde eu possa me superar, né? E hoje, no mundo dos negócios, é impossível você pensar sempre do mesmo jeito. Tem que estar sempre preparado para observar as oportunidades que surgem. Vão aparecer 200 mil oportunidades. Vamos ser realistas. Vão aparecer 5, 6, 7, 8 oportunidades de negócios diferentes durante o ano. Se eu não estou preparado para nenhuma delas, o cavalo vai passar, né, encilhado, e eu não vou conseguir subir em cima dele. Uhum. Agora, se eu estou preparado, se eu obtive conhecimento, se eu adquiri as ferramentas certas, eu posso de repente pegar uma delas, uma oportunidade dessas, ou duas, ou três, ou quatro, né? Transformar o meu negócio.
né? Modernizar, mudar de área, fazer uma transição, ampliar os meus negócios, né? Quem diz que a gente precisa ter uma fonte de renda só? Uhum. Nunca tenha só uma fonte de renda, né? Uhum. Então, quando a gente se prepara para enxergar as oportunidades, vai ser o momento de eu chegar e pegar ela ali na minha frente. Eu tenho que estar preparado para isso, né? O contexto tem que estar montadinho para eu não deixar passar essa oportunidade, entendeu? E aí, falar em se preparar, adquirir conhecimento, fazer uma pergunta meio polêmica agora. O que que você acha dos cursos online aí que ensinam a empreender, a ganhar bastante dinheiro? Funciona mesmo ou a maioria é suspeito? Cara, eu acho que a grande maioria é suspeito. Eu acho que a grande maioria. É importante selecionar bem, saber fundamentos de quem não é, que está oferecendo o curso, a mentoria, o coach, né? Uhum. Palavra da moda aí no digital, né? Coach. E aí queima, né? Você vê muita gente chegando, muita gente querendo dar golpe, e aí queima, né? Aquele cara que é sério e tal. Por isso que é fundamental você conhecer a pessoa, buscar observar quais os resultados, se tem de fato depoimentos verdadeiros, né? Porque as coisas precisam fazer sentido, né? Uhum. Não sei se você já viu os gêmeos. Gêmeos Investem. Os gêmeos Sei. investem? Muito engraçado, eles são muito engraçados. Outro dia eles colocaram ali, um do cara, ele botou na tarja mesmo, né? Dos episódios deles lá. É golpe. É golpe. Eles botaram mesmo. De um cara que fala que, pô, clica aqui agora, já vai cair R$ 200 na tua conta, vai cair 250 na tua conta, é só fazer. Eu vou te dar agora 250 reais, 150. Eles botaram lá, é golpe. E aí tem muito, né? Tem que fazer sentido. Pô, vai vir de graça, sim, será? Mas nada na vida é de graça, assim. Uhum. Agora, se você tem conhecimento, tal, como eles, né? Para até pegar o exemplo dos gêmeos aí. São especialistas em investimentos do Brasil e fora do Brasil, né? É engraçado que eles começaram na área de games De games, e aí migraram, né? Começou a entrar o dinheiro dos games e aí como é que eu faço com esse dinheiro aqui? exatamente. Vou Aí, aplicar, vou entender como funciona bolsas de valores, que são que são NFTs, o que é EFT, o que é bolsa de moedas, o que é cripto, o que é isso, o que é aquilo. Estudaram, conheceram e hoje são, né? Quem que não conhece os dois gêmeos, né? Então, uhum. são referências, né? Então é fundamental a gente saber muito bem, né, os fundamentos daquele que está oferecendo aquilo lá, né? Se o cara realmente é da área, se não é, começou quando, né? Então tem muito, cara. Olha, vou te falar que eu acho que a maioria, grande maioria. A gente tem alguns aí que são referências, gente que conheceu, começou muito cedo no digital, há décadas aí, né? Pelo menos 2, 3 décadas. E aí sim, aí beleza, né? Aí você sabe, tem referência, tem uma escalada, tem, né, uma jornada de longo prazo com resultados. Uhum. Aí beleza, né? Mas por outro lado, né, Everton, o que tem ali na internet hoje em dia já é todo ano o conteúdo que passa na internet supera aquilo que foi criado pela humanidade até aquele momento. Então, tem muita informação ali. Uhum. Muita, muita. Se você souber selecionar, né, e for um autodidata, né, gosta de estudar, ali tem praticamente tudo, né? A gente consegue obter coisa muito boa ali, com certeza. Faz É, carreira, né? Faz carreira. de repente uma curadoria ela pode para a pessoa trazer mais resultado do que um curso pronto, né? Ela mesma fazer a curadoria dela. Exatamente, exatamente, né? E ela pode, e assim, esse é um ponto importante, né?
quando você consegue entender o que você quer, o teu propósito de vida, com o conteúdo, com as ferramentas que nós temos hoje, você consegue criar né, a tua jornada, montar ela, né? Uhum. Passinho de cada vez, tal, né? Tendo paciência, né? A gente aqui no Brasil é meio imediatista, já quer ficar rico em 2, 3 anos, já Uhum. monta o negócio, já quer. Então, no europeu, por exemplo, não, já demora um pouco mais, né? Já tem um plano já de longo prazo, vai sabendo separar as coisas, o que que é dinheiro da empresa com o que é o meu prolabore, né? Que é o rendimento do sócio, né, de um negócio. Uhum. Seria o salário de um funcionário, né? Então, hoje, de fato, a gente tem muita informação boa, sólida, né? Sólida. Eu sempre digo que, sei lá, pode ser que eu esteja enganado, mas em 2 anos a gente vai ver um mundo totalmente diferente. Em 5, então, em 5 anos vai estar bem diferente, as coisas vão estar. As relações comerciais, eu acredito, serão bem diferentes, porque o avanço da tecnologia é muito rápido, né? A Uhum. gente cresce geometricamente, né? Várias empresas aí já têm na sua linha de produção robôs, androides, né? Substituindo humanos, então é muito rápido. É. É muito rápido. Então, quem não ficar esperto aí vai ficar um pouco para trás, Uhum. né? Bem para trás, né? Bem para trás, né? Aí você falou de uma hora que você falou sobre o propósito de vida, né? Sim, E é essencial a pessoa ter clareza sobre isso para empreender ou para fazer qualquer coisa na vida, para né? qualquer coisa. Aí eu tenho um amigo meu que ele tá nessa busca, né, de tentar investigar nele mesmo qual é o propósito de vida dele. Assim, como é que uma pessoa consegue fazer para ter mais clareza sobre isso, assim? Assim, às vezes talvez seja mais difícil você fazer isso sozinho, Uhum. né? Às vezes, em muitos casos, é importante você, de repente, buscar uma ajuda, um pouco de conhecimento. Existem né, algumas ferramentas aí sei lá, de neurolinguística, de psicologia, que podem te ajudar nessa área e tal. Mas é natural que as pessoas também experimentem por si sós aquilo que lhes dá mais prazer, que dá mais vontade, que gera uma energia, né? Que faz o teu olho brilhar, né? Então a gente naturalmente vai buscando uma área que a gente gosta. Por isso que é importante até ter a opção de experimentar quando nós somos muito jovens, né? Uhum. Se eu gosto de esportes. Eu já não gosto, eu já gosto de ficar no joguinho, tal. Tenho habilidade para criar aqui na internet, né? No celular, etc. Então, podemos usar algumas ferramentas, né? Como eu falei, né? Técnicas, tal, de psicologia, tal, tá me fugindo a palavra agora de uma avaliação. Disque? Oh. Não não sei exatamente. O DISC é uma opção, né? Mas a outra que é. Enneagrama? Não, também não. Também boa opção. Enneagrama é bem legal, né? Uhum. Bem interessante Enneagrama também. Mas é uma. Não, bem comum, assim, algo da psicologia. Da psicologia aplicada ao trabalho, né? Uhum. Que você começa. Que com teste, né? Com testes, testes simples de perguntas e respostas, você consegue. Tá, faltou agora. Até apliquei para eles o ano passado, esse ano vou aplicar também. É, vocacional. Ah, sim, Teste sim, sim, sim. vocacional, né? Pode ser uma opção, né? Mais tradicional, mas pode ser uma opção interessante também. Mas o propósito hoje em dia, Everton, tá muito mais acessível, digamos. O que eu quero dizer é o seguinte, que no mundo que a gente vive hoje, tá mais fácil você seguir o teu propósito. Às vezes, no passado, as pessoas às vezes trabalhavam em algo que elas não gostavam. Talvez ainda hoje exista muita gente assim, mas está um pouco mais palatável, eu acredito, né? Uhum. O mundo dos negócios, o trabalho, e tal. Então hoje os mais jovens têm a opção até de
esperar um pouquinho mais para trabalhar naquilo que ele realmente gosta, né. Ah, eu gosto muito de esportes, mas não tenho habilidade. Ah, então eu vou ter que achar algo que complemente. Posso ser um repórter, pode ser um dirigente, Uhum. né, posso ser outras coisas que estão ligadas, né, uma modalidade esportiva, né. É. Pode ser um analista de dados, né. Então tem um leque enorme de opções, cada vez mais eu acho que a atividade humana está sendo valorizada, né, e você consegue desenvolver uma atividade que te dá prazer e te remunera, Uhum. que é fundamental, né. Fundamental que você, tenha remuneração naquilo para não se frustrar de um lado, né. A gente tem que ter um complemento para ter o sucesso. Então, tanto a satisfação de fazer algo que você gosta, né, de repente ajudar as pessoas e também ganhar dinheiro, né. Uhum. Então existe um conjunto de soluções e de metas que a gente consegue, na minha visão, atingir com um pouco mais de facilidade nos dias de hoje, entendeu. E aí você vai, né, vai analisando ao longo do tempo aí, com 18, 19, 16, às vezes tem gente que é mais cedo, tem outros que são um pouco mais tarde, né, que vão perceber que aquilo as próprias empresas, quantas e quantas, come a Samsung é uma, né, que tem um exemplo assim, não fazia nada de eletroeletrônicos, Uhum. começou com outro ramo totalmente diferente, né, e hoje é uma líder mundial aí, em celulares, em televisores, em eletrodomésticos, né. Então, Uhum. no começo era o né, então tem muitos exemplos, e depois você vai ajustando, né. O grande lance é dar o primeiro passo. Uhum. E aí, por exemplo, você falou que hoje em dia é mais fácil a pessoa encontrar o que gosta. Se, por exemplo, seguiu por um caminho, de repente pode pivotar e ir para outro. Mas no final das contas, mesmo aquilo que a gente gosta é sempre difícil de fazer, né? Eu lembro que na época que eu era atleta, putz, tinha dia que eu acordava com uma raiva de ter que treinar assim, Imagina. pegar trânsito, falei, caramba, putz, hoje eu não vou não. Eu falava hoje eu não vou não, mas eu ia, né? Porque assim, eu amava aquilo lá. Claro. Mas tem dia que é terrível, assim, sabe? É o cansaço acumulado de semanas, é não poder sair, é não sei o quê. Então tem todo um sofrimento envolvido, assim, né? Como você acha que hoje em dia, se a pessoa consegue se conscientizar de que, apesar de ela estar fazendo a coisa que ela gosta, ela precisa aguentar os perrengues, assim? É, é por isso que a gente tem que ter as metas, né. Tem que ter o tem que visualizar o ponto do sucesso, aonde eu vou comemorar, o que que vai me deixar, satisfeito, né, dentro desse processo aí. Porque aí você vai ter pontos motivadores, os gatilhos vão começar a pipocar na tua mente e vão te dar essa energia, vão te dar essa motivação para você chegar lá. Não é só gostar, né, mas não adianta eu fazer alguma coisa que eu gosto, mas que o ambiente puxa totalmente para trás, né, totalmente contra, Uhum. né. Pô, eu vou ter que às vezes pegar um busão lá de Parelheiros para o centro de São Paulo. É. 4 horas, né, 2 ônibus, tal, dando exemplo, né. Para quem não conhece São Paulo, né, hoje tá ficando assim aqui, quase, né, aqui na nossa região a gente precisa de carro, é difícil, né, foi um deslocamento meio longe para trabalhar, é complicado, né. Uhum. A gente não tem, né, um transporte que nos leve para muito longe numa velocidade legal, né. Então, o ambiente também tem que estar adequado, né. Então Uhum. são vários fatores que vão te jogar essa motivação, né. Então, por isso que o plano de negócios, e aí eu posso mudar o nome, né, o plano de vida, de Uhum. carreira, deve estar ali, pelo menos as partes principais devem estar ali. Eu acho que é importante, porque aí você vai começar a enxergar os pontos que são as metas que vão te fazer feliz, né, e aí vai te fazer motivar, vai jogar energia, tal, para que você
tenha vontade de passar por aqueles momentos difíceis, tal. Às vezes 6 horas de uma viagem, né? Você já deve ter pego muito aí de um lugar para o outro, 10 horas, 12 horas, 30. 30 já. Imagina só, então precisa ter muita, né? Tal do jet lag, Sim. né? Então, fora o que depois você vai ter que chegar no local, né? Se instalar, etc, 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 né? Para atingir os seus objetivos. Então, acho que o plano também é importante, Uhum. que vão disparar gatilhos que te fazem sempre estar motivado, ou pelo menos na maioria das vezes, né? Uhum. Então, ao longo do tempo. E quando, por exemplo, no comecinho sempre é muito mais difícil, natural, né? Mas conforme as etapas vão passando, o jovem vai, não é? A pessoa vai percebendo que ela venceu certos objetivos, Uhum. que ela passou por ali, pô, foi difícil, mas eu consegui. Foi difícil, mas eu consegui. Tá começando a ficar um pouco mais fácil. Uhum. E eu tô chegando lá, né? E tô superando cada vez mais, ultrapassando os limites, né? Passando pelas pedras, pelas montanhas, então é planejamento também, Uhum. né? E assim, Então, se fala muito assim nas palavras empreendedor e empresário, né? Existe diferença? Todo empresário é empreendedor e todo empreendedor é empresário? Ou se não, tem como você ser empreendedor sem ser empresário e vice-versa? então, o empreendedor é mais uma condição mental, é um status, é a vontade de você querer fazer alguma coisa, de mudar o mundo, de colocar uma ideia em prática, né? De não viver na mesmice, Uhum. né? Então, empreendedor. Geralmente, eu coloco um certo limite no momento que você tem que criar a empresa com CNPJ, com aquela personalidade jurídica, Uhum. entende? Então, aí você vira também empresário, Uhum. mas não deixa de ser empreendedor. Porque o cara que tem a ver, o veio, né, do empreendedor, aquele nato ou aquele que adquiriu, né, a veia empreendedora, ele nunca vai deixar de, né, de empreender, de querer criar coisas novas, né? Mesmo depois que ele se torna empresário, Uhum. né? Então, basicamente isso. Empresário é aquele que faz a gestão de uma empresa, né? Aplica as ferramentas de administração, de gestão, tem o CNPJ, tem uma personalidade jurídica, tem uma cara. E o empreendedor é aquele que a condição mental dele faz com que ele sempre busque algo novo, tá sempre inovando, tal. Mas essa chavezinha geralmente eu coloco nessa mudança ali, ó, e chegou o momento de criar a empresa. Fiz o negócio rodar, tenho faturamento, estou vendendo, tenho a minha marca, tal, tá na hora de criar a empresa. Uhum. Aí ele vira empresário. Legal. Bom, a gente está chegando aí no final do nosso tempo aí. Queria que você desse aí qual o pulo do gato aí para quem quer ser empreendedor, se existe algum pulo do gato. Mais do que o pulo do gato, é entender que as coisas estão mudando muito rápido, muito rapidamente. É algo que, como eu digo, não é nem ah, é uma necessidade no mercado de trabalho, Uhum. na vida das pessoas, né? Não importa se você vai trabalhar durante 30 anos numa empresa e ganhar o teu relógio lá no finalzinho da carreira, ou uma viagem para o Caribe, ou se você já quer criar o teu negócio imediatamente, Uhum. né? Todos nós precisamos ser empreendedores, porque as empresas hoje elas vão te chamar para isso, né? A gente Uhum. tem uma outra palavra também bem usada hoje em dia nos negócios que é gamificação, né? Uhum. Então, essa ferramenta também pode ser aplicada para dentro da empresa. Então, você vai ser chamado a inovar. Vai haver uma competição interna, né? E Uhum. você vai ganhar benefícios, tal, né? Se a tua ideia for implementada e trouxer algo para a empresa. Mas o grande lance é planejamento e dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, pode até ser que você tropece, mas você vai levantar de novo, vai tentar de novo, vai levantar até dar certo. E Uhum. quantos exemplos nós temos aí de
empreendedores que quebraram muitas vezes, né? E deram a volta por cima. Por quê? Porque o processo é de aprendizagem. Você aprende com as quedas, com as falhas, com os erros. Isso te traz conhecimento, experiência, que é algo que a tecnologia nunca vai dar pra gente. Uhum. Esse é o nosso diferencial. E feito por um humano vai ter um valor muito maior, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Legal. Pô, muito obrigado aí por Valeu. ter participado aí dessa primeira edição aí do podcast, né? Seja sempre bem-vindo. Pena que parece que passou assim o capítulo, mas a gente vai fazer próximos aí com certeza. Beleza, obrigado, tamo junto aí.